Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz Henrique Dias Narciso, eu tenho 27 anos. Atualmente eu respondo pelo meu nome artístico, que é composto pelo meu sobrenome, Narciso. Eu sou fotógrafo, eu resido e atuo culturalmente na cidade de Ponta Grossa, no Paraná, e estou vindo aqui para mim compartilhar com vocês um pouco da minha vivência, um pouco da minha história com a fotografia e a minha relação com a contribuição que eu venho fazendo com a cultura da minha cidade e do meu estado. Para isso, eu vou contar para vocês um pouco das minhas origens, das minhas referências, do meu aprendizado, das minhas obras, das minhas experiências e de como a pandemia vem me afetando até hoje, pois ainda estamos vivendo em situação pandêmica. Vou contar para vocês um pouco da origem de como tudo isso se iniciou, de como eu trouxe a fotografia para minha vida. E isso se iniciou muito cedo. Desde que eu era muito criança, desde que eu era muito jovem, eu sempre me defini como alguém que tinha um olhar muito crítico para todos os âmbitos culturais. E eu sempre fui apaixonado, principalmente por todas as produções audiovisuais, dentre elas fotografia, documentários, audioclips, videoclips e filmagens. Eu sempre fui apaixonado e foi tanto por conta disso que eu acabei trazendo a fotografia para minha vida. Infelizmente, quando eu tinha 7 anos, eu tive a infeliz oportunidade de viver um trauma muito grande na minha família, que foi a perda do meu pai, o falecimento do meu pai. E esse trauma, ele teve uma relação direta comigo, pois como tentativa de defesa, o meu organismo ele acabou gerando uma dificuldade muito grande de memorizar. Hoje eu tenho uma dificuldade muito grande de memorizar tudo aquilo que eu venho vivendo com o passar do tempo. E a fotografia, ela tem me auxiliado até hoje em tudo isso, pois além de eu ter a oportunidade de contribuir com a cultura e receber diversos tipos de feedback por tudo aquilo que eu venho produzindo, a fotografia ela vem me auxiliando a criar esse acervo histórico memorial sobre a minha vida. Eu tenho a oportunidade de relembrar tudo aquilo que eu venho vivendo através da fotografia, pois tudo aquilo que eu registro hoje, se eu admirar uma fotografia, uma foto que eu fiz no passado, eu consigo lembrar e eu trago todas as memórias muito vivas do dia em questão em que eu estava fotografando. Então, para mim, ela tem sido muito mais do que um hobby, muito mais do que uma questão cultural e uma contribuição cultural. Ela tem sido a oportunidade de manter viva a minha história. E com isso, com essa tragédia que veio cercando a minha família durante muito tempo, a minha família ela passou por muita dificuldade. Eu venho de uma família muito simples, muito humilde e que passou por muita dificuldade, principalmente por conta da perda do meu pai. E eu só passei a ter recurso suficiente para que eu pudesse trazer da minha arte para a minha vida hoje muito adolescente, quando eu passei a ter a oportunidade de trabalhar e buscar os meus recursos e buscar da tecnologia para que eu pudesse estar aplicando hoje da fotografia na minha vida. A partir do momento que eu passei a ter esse acesso, eu passei a buscar a informação, o conhecimento para que eu pudesse estar aplicando e pudesse estar divulgando um trabalho mais polido, pois eu, como eu havia comentado, eu sempre fui muito crítico, tanto com o trabalho de terceiros quanto com os meus próprios trabalhos. Eu gosto de entregar um resultado bem polido para que o telespectador tenha diversos tipos de interação com a minha fotografia, interações com a minha fotografia. Quando eu passei a ter acesso à tecnologia, que eu passei a receber os meus próprios salários e eu pude comprar os meus próprios equipamentos, eu passei a buscar o conhecimento. Com isso, eu sempre tive a tecnologia a meu favor. Porque hoje em dia, felizmente, a tecnologia ela dispõe de diversos tipos de conteúdos gratuitos para todos os tipos de segmento, tanto culturais ou não, para todos os tipos de público. E eu passei a buscar dessas informações,
busco delas até hoje em diversas plataformas, em diversas mídias sociais, principalmente o YouTube, que é uma das que eu mais busco do conhecimento para estar aplicando nas minhas técnicas até hoje. O YouTube ele me auxiliou com diversos tutoriais gratuitos que me instruíam desde como utilizar de uma iluminação artificial ou natural, desde enquadramento de uma fotografia, localizar o horizonte de uma fotografia, você focar o teu objeto principal de uma fotografia e você excluir tudo aquilo que você tem de desnecessário na fotografia, para que você entregue um trabalho mais polido para o teu público. E foi através dessas plataformas que eu acabei me especializando e que eu vou me especializando até hoje e que eu vou buscando essa informação para que eu possa estar aplicando na prática nos meus trabalhos. Através disso, através deste conhecimento e da oportunidade que eu tive de aplicar essas técnicas, eu passei a divulgar o meu trabalho. Primeiramente, eu passei a divulgar em plataformas digitais, como o Instagram, como o Facebook, e eu tive a oportunidade de estar recebendo os feedbacks das pessoas que estavam acompanhando meu trabalho, dentre eles os meus amigos, os meus familiares e diversas outras pessoas que também tinham relação direta com a fotografia. Isso tem me dado muita força para que eu pudesse continuar, para que eu pudesse ainda assim estar me especializando mais ainda na fotografia e estar entregando melhores trabalhos para que as pessoas pudessem estar admirando e ainda assim, como eu havia dito, estar preservando a minha história. Através dessas mídias sociais, através desses plataformas sociais, eu acabei conhecendo o trabalho de vários artistas, dentre eles diversos que eu sigo até hoje, mas dois dos que me inspiram até hoje por conta do currículo, por conta de toda a história e de como eles vêm entregando esse trabalho até hoje no meio cultural. Um deles é o Araquém Alcântara, ele tem 70 anos, é um dos precursores de fotografia de natureza no Brasil. Eu realmente sou apaixonado pelo trabalho dele. Ele carrega um currículo admirável, impecável e de extrema excelência e profissionalismo. Ele tem 3 premiações internacionais, ele tem 32 premiações nacionais, ele já teve a oportunidade de fazer 75 exposições individuais, e isso agrega e estimula muito para quem está começando e muito a quem deseja alcançar o mesmo padrão profissional, de certa forma. As fotografias dele não tem relação nenhuma com as minhas, ele tem um perfil fotográfico muito diferente, mas a admiração que eu carrego por conta do trabalho e por conta de como ele vem traçando essa jornada na vida dele cultural, para mim é de extrema importância e esse é um dos motivos dos quais eu tenho uma admiração gigantesca. Além dele, tem um outro fotógrafo, que ele é curitibano, pertinho aqui da onde eu moro. Eu moro em Ponta Grossa, ele mora em Curitiba, que é o Luke Stadnik. Eu tive a oportunidade recentemente de acompanhar uma premiação dele. Ele foi o terceiro lugar em um dos temas sugerido por um dos maiores concursos de fotografia da América Latina, que é o Brasília Photo Show. Eu também participei, mas eu não fiquei dentre os qualificados. Mas o Luke Stadnik, eu acompanho o trabalho dele há muito tempo, através das redes sociais. Também é uma fotografia completamente diferente da minha, mas o trabalho dele é de extrema importância e ele é muito impecável, e é por isso que eu acabo admirando tanto, e ter a oportunidade de acompanhar alguém de tão perto, adquirindo premiações nacionais e internacionais de extrema importância para mim, é extremamente importante e inspirador.
E é por isso que eu admiro tanto o trabalho desses dois fotógrafos. Além disso, eu tive a oportunidade de ter umas participações aqui na minha cidade, aqui em Ponta Grossa, de ter o meu nome divulgado. Em 2019 e 2020, eu participei de 2 concursos de iniciativa privada, dos quais a premiação era ter a foto exposta em outdoor aqui na cidade, em avenidas movimentadas, tendo a oportunidade de que diversas pessoas que estivessem passando pelo local pudessem admirar e conhecer o meu trabalho. Em 2019 eu fui premiado, eu tive a minha foto exposta, o tema era aniversário da cidade, então era a oportunidade de estar criando um acervo histórico para a cidade. E em 2020 foi sugerido o mesmo tema, aniversário da cidade, e da mesma forma eu tive a minha foto exposta e com isso, em 2 anos consecutivos, eu tive o meu trabalho exposto em outdoor, que para mim é de extrema importância e me enche de alegria saber que eu tive essa oportunidade de participar e com isso eu tive um engajamento muito bacana nas redes sociais, porque diversas pessoas da cidade me contataram dizendo que tinham visto o meu trabalho e que tinham acompanhado passaram a acompanhar as minhas redes sociais através do meu trabalho. E isso é muito bacana, porque além de eu estar preservando a minha memória, de eu estar preservando a minha história, eu ter a oportunidade de receber um feedback porque a pessoa gostou daquilo que ela estava vendo, para mim era muito gratificante. Além disso, em 2021, eu tive a oportunidade de participar de um acervo histórico aqui da cidade de Ponta Grossa, de um concurso também que foi com o tema relacionado a criar o acervo histórico de Ponta Grossa através de fotografia da cidade mesmo, que foi um concurso público de iniciativa pública mesmo, que foi a prefeitura de Ponta Grossa que sugeriu, e eu fiz parte desse acervo histórico. Eu tive minha foto exposta em diversos locais aqui da cidade. Eu fui um dos selecionados para fazer parte desse acervo. Então, para mim, foi muito gratificante saber que a minha fotografia estava fazendo parte desse acervo, estava fazendo parte dessa exposição e, novamente, tendo a oportunidade de que diversas pessoas que admiram a fotografia, porque assim como essas pessoas, eu também tenho muito costume, muito hábito de estar presente nessas exposições, estar admirando o trabalho de terceiros. Então eu imagino que diversas pessoas tiveram a oportunidade de me conhecer através disso e de me buscar através das redes sociais para que acompanhasse um pouco mais o meu trabalho. Então, esses foram os meus projetos, as minhas participações que eu mais admiro. Além disso, eu participei de diversos outros concursos, alguns eu tive premiação, outros não, mas esses 3 foram os que mais me encheram de orgulho. Além disso, eu vou contar para vocês um pouco da minha experiência em situação pandêmica, que para mim foi de extrema dificuldade. Por quê? Porque a pandemia se iniciou em um momento da minha vida em que eu estava muito bem, de certa forma, porque eu estava com diversos projetos que eu tive que parar por conta da pandemia. A pandemia ela afeta diretamente os fotógrafos, porque como por razões sociais a gente teve que se isolar e por razões de isolamento a gente teve que brecar o nosso trabalho. Eu tive que deixar de fotografar, eu tive que deixar de me expor para fazer as fotografias e para fazer os meus registros. Então a pandemia ela me afetou diretamente. Eu tinha o plano de estar lançando a minha primeira exposição. Eu ainda não tive a oportunidade de criar a minha exposição e eu estava com um projeto em andamento. Eu já tinha alguns parceiros que eu já tinha em vista para iniciar essa exposição. Eu já tinha alguns locais dos quais eu poderia estar fazendo essa exposição e, infelizmente, eu tive que adiar sem uma data prevista, porque ainda a gente está vivendo em situação pandêmica e para mim foi muito triste, muito
desesperador, de certa forma. Além disso, eu ainda continuo mantendo esses projetos ativos. Assim que a pandemia passar, eu pretendo colocar eles em execução. Eu ainda assim pretendo colocar a minha exposição, iniciar esse projeto que é a exposição, e outro projeto que é desenvolver um livro de fotografia para que eu possa estar instruindo pessoas que, assim como eu, não tiveram tanto recurso por conta da própria história de vida para estar iniciando. Porque eu acredito que existem muitas pessoas que têm diversas relações parecidas nessas vivências. Então, eu ter a oportunidade de eu estar criando um livro para estar instruindo as pessoas para essa questão fotográfica, para mim é de extrema importância. Então, é por isso que eu quero, ainda assim, continuar esse projeto e lançar ele assim que a pandemia terminar. Então, pessoal, é basicamente isso. Eu contei para vocês um pouco de como tudo começou e de como a pandemia vem me afetando até hoje. Eu espero poder estar presente na cultura ainda do Estado. Atualmente, os projetos de incentivo à fotografia estão retomando a ativa, pois a gente ficou 2 anos afastado, 2 anos sem nenhum tipo de incentivo privado ou público para fotógrafos ou para diversos outros segmentos da cultura. Então, como a gente está retornando aos poucos, eu realmente espero ter a oportunidade de estar presente de novo na cultura do Estado e manter esse vínculo com o Estado, com a cultura e com as minhas vivências, porque como eu havia dito para vocês, a fotografia ela é muito mais do que a oportunidade de contribuir com a cultura. Ela é a oportunidade que eu tenho de manter o meu acervo histórico das minhas vivências. Então é isso, pessoal. Até mais e muito obrigado.